Buenos dias. Bom dia. Tudo bem, gente? Tudo bem. Obrigado. Nessa manhã, queria falar algo sobre a formação do caráter. Há um ditado, dicho, aqui no Brasil que diz: a ocasião faz o ladrão. Tiene esse dicho em Venezuela, Cuba? La ocasión hace el ladrón, ¿no? Não tiene ladrão lá, allá. Eles estão todos acá. Mas eu redefini esse ditado. E é sobre isso que nós vamos falar. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. Essa semana li 2 histórias. Um homem devolveu, foi feito um Pix errado na conta dele de 120 milhões. Não era o meu, né? E ele devolveu, né? Onde está a cabeça desse homem? Ele devolveu, mas ele queria uma recompensa, né, de 10%. É a bagatela de 12 milhões só. E um outro encontrou 120 mil reais. Acho que ele era Uber, né? E ele procurou a pessoa e devolveu o dinheiro. A pessoa estava desesperada atrás desse dinheiro, né? E esse homem então recompensou esse motorista com R$1.000 por aquilo que... R$1.000, né? 1% do que ele achou. A ocasião revela o ladrão. Durante a vida cristã, cristãos passam por diferentes situações. E talvez uma das mais difíceis é ser quebrantado, ter o coração quebrantado, por ações duras, às vezes por injustiças, alguma perda. Alguns têm que deixar a sua pátria querida, né, Saida? E tem que viver com um bando de brasileiro. Que tribulação, né, Mauro? Por que você está rindo, Mauro? Porque é verdade, né? Castigo, né? Muito obrigado, Diviana. Procura depois o pastor Lucas ali. E muitas vezes estamos à busca de cura, alívio e esperança. Um coração lacerado, muitas vezes por divisões na família, amigos, na própria comunidade. E parece que Deus, nesses momentos, como nós ouvimos semana passada e hoje, né? Parece que a presença dele nos foge. Porque sabemos que nele podemos encontrar liberdade, consolo, mas parece que nesses instantes enfrentamos dúvidas e perguntas que parecem não haver resposta.
Nessa manhã eu gostaria de falar um pouco sobre autoridade e submissão dentro do reino de Deus. Dois homens que ao seu tempo foram reis, mas completamente opostos em seu caráter. Um deles será Saul, um homem que foi revestido de poder, destruiu exércitos, abateu os inimigos, mas o seu caráter foi revelado por este poder que foi ungido, que lhe foi dado. Um poder que apenas tocou o homem exterior, mas não tocou o seu coração, não o transformou, não o influenciou. É um poder que sempre vai revelar os recursos interiores de uma pessoa, ou talvez a falta deles. Não é sobre realeza que eu vou falar, não é sobre liderança, né? Como tantas mensagens, você é, né, é a princesinha de Jesus, você é o príncipe de Deus. Essas expressões não tem na Bíblia. E a outra pessoa é Davi, e vamos comparar e ver como essas vidas se entrelaçaram. E é interessante ver o movimento ao longo, principalmente do livro de Samuel, dessas duas biografias. Nós vemos um homem, Saul, começando do alto do poder, e um outro homem chamado Davi, moleque, adolescente, começando lá no campo, desconhecido. E como essas duas trajetórias, elas se encontram, enquanto uma cresce e a outra desvanece. Davi recebeu uma herança plantada no ser dele, que ao seu tempo foi crescendo. Mas, para que isso acontecesse, para que se cumprisse o propósito, ele teve que passar por muitas provas, lágrimas, sofrimento, experimentou extremos de estar no seio da família, o estar encastelado, o estar sozinho. Ele teve fama e foi difamado. Ele andou no campo, andou na cidade, andou nas cavernas e no deserto. Ele foi seguido, mas também foi perseguido. Ele buscava a justiça e muitas vezes encontrou injustiça. Quem são esses homens? Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 16 e nós vamos perambular por esses versículos, não numa ordem cronológica, mas 1 Samuel 16, 11. Eu vou ser meio rápido, tá, gente? Então seja rápido daí. Perguntou Samuel a José: acabaram teus filhos? Samuel, por ordem de Deus, fora até a família de Jessé, e Deus havia dito que dessa família haveria, era para Samuel ungir um novo rei que sucederia a Saul. E está ali, olhando os todos, não era nenhum dos filhos. Então o pai Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Ali estava um menino, um adolescente, 15 a 17 anos, 18 anos. E você sabe que de um moleque pouco se espera, a não ser aprontações, né? Ele não está na liderança, na verdade, ele é mandado. Ele faz os serviços que ninguém quer fazer. Ali, 1 Samuel 17, leva, peço-te para teus irmãos um efa desse grão tostado e esses 10 pães.
corre a levá-los ao acampamento. Aqui nós vemos que Davi inaugurou o iFood da época, né? Rapidinho, pega esse alimento e leva lá, porque fizeram um pedido, você tem que levar esse alimento lá. Então, né, Davi fundou o iFood, né? Versículos 28 e 29. Vejam a atitude, né? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar com os homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. Por que descesse aqui? Mas, o que você está fazendo aqui, piá? Né? Lembra o que é piá ainda, né, Julieta? Sabe o que é piá, né? Não esqueceu ainda? Então tá bom, né? Por que está... E quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descesse aqui apenas para ver a peleja. Você veio aqui bisbilhotar. Esse é o nosso amigo Davi. Versículo 42. Olhando o filisteu, ali ele já está, né? Lá naquele dia crucial, enfrentando os filisteus, e Golias está ali zoando com o povo, né? Então, quando Golias olhou, né, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Era um bonitão, né? Ele devia ter 1,86 m, assim, né? Cara bonito, charmoso, assim, né? Era ruivo, cabelo grisalho. Obrigado, Otávio. Pode sair, por favor. Mas não era só isso. Olha o versículo 34. Ele falando com Saul, né? Não, quando veio um leão, um urso, que tomou o cordeiro, eu saí e o feri. Livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, o matou. O teu servo matou assim o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, né? E lá, cuidando das aves do rebanho, né? Ele também era músico, dedilhava a sua harpa, né? Ele deve ser parente do pastor Horst lá, naquele tempo. Ali ele compunha suas músicas, era compositor, músico. A reputação dele era muito conhecida. Veja 1 Samuel 16, 18 a 22. Conheça um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, que é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Era um moleque, era moço, não tinha experiência de guerra. Saul mesmo, você vai enfrentar Golias, né? E ele colocou aqueles trajes de guerra e ele ficou todo desengonçado. Mas a sua reputação era conhecida. Versículo 22, Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois me caiu em graça. Ele era um homem temente a Deus. Versículo 17, 45 a 47, mostra aquele instante onde ele enfrenta Davi, né? Vou contra ti em nome do Senhor, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Porque do Senhor, versículo 47, né, saberei toda essa multidão que o Senhor salva, porque do Senhor é a guerra. Vejam o temor e a convicção e a manifestação da confiança, da crença desse menino em Deus. E em 1 Samuel 16, então, está sendo narrada, porque Saul não vinha andando bem, e então Deus mandou que se ungisse, e Davi era esse escolhido, e ele vai à família de Jessé, e ali então está descrito, e Samuel unge, e qualquer criancinha lá da escola dominical de Israel já sabia
que aquele ato feito pelo profeta de Deus era assim que se ungia um rei em Israel. Começava ali então uma caminhada de rumo ao trono. Mas também ele não sabia que começava uma caminhada de agonia, de perseguição, de dor. Do trajeto do campo ao castelo, ao cetro, havia uma escola. A escola do quebrantamento. Ele é ungido. Veja Samuel 16, 21. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito. Observe isso. Saul o amou muito, pois caiu na graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. E então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Ali estava Davi em contato com o rei. 1 Samuel 18:5, uma promoção, né? Saía Davi por onde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do exército. E ele era benquisto por todo o povo, até os próprios servos de Saul. Veja, né, ele começa a ganhar notoriedade, admiração das pessoas, e agora ele recebe após ter matado Golias, ele recebe um posto no exército, e tudo dava bem, tanto é que o pessoal fazia até música, né? Que nem hoje em dia o pessoal das torcidas de time de futebol fazem música, né, para os seus atletas preferidos, e cada um tem uma música. Lá também fizeram uma música para Davi. Só que isso não caiu bem, porque a música falava, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, Davi matou 10.000, e Saul, isso não caiu bem aos ouvidos de Saul. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Começava então uma caminhada muito difícil. Ele estava ali no palácio. E vejam só, as coisas melhoram ainda mais para ele. 1 Samuel 18, 27 e 28. Finalzinho. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais, e continuamente foi o seu inimigo. Lembra há pouco tempo que Saul amava? Agora, ele torna-se genro do rei, né? Tá bem, né? Faz parte da realeza agora. Mas Saul não está vendo com bons olhos. Tanto é que essa situação aqui era uma armadilha, uma trampa. Porque Saul queria que os filisteus se voltassem contra Davi, e Davi se saía cada vez melhor. As coisas estavam indo bem para ele. Agora ele era até genro do rei, né? Está melhorando cada vez mais as coisas. Mas então começa a acontecer uma coisa muito ruim. Davi se torna alvo da ira e da inimizade, da inveja, do ódio de Saul. E Saul começa a atirar lanças nele, faz de Davi o seu alvo preferido. Imagina, né? O seu genro. E você começa a tirar lanças nele. Ainda bem que meu sogro gosta de tocar harpa.
Saul gostava de fazer tiro ao alvo. O problema é que o alvo era o próprio Davi. Isso não era nada bom. Veja o 18:14. Davi lograva êxito, bom êxito, em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Versículo 30, cada vez que príncipes dos filisteus, Davi lograva mais êxito. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Ali nós vemos agora esse homem atormentado por espíritos malignos. Davi vinha tocar harpa, isso o aliviava. Mas Saul começou a tirar essas lanças. Ele estava insano, completamente louco. Veja que ambiente de trabalho, né, de família. Um sogro, um patrão que gosta de jogar flechas. Na escola do quebrantamento de Deus, existem poucos graduados, porque poucos são quebrantados. Saul, por exemplo, tinha autoridade, um poder pelo revestimento que Deus lhe dera. Mas verdadeiramente ele não era um homem quebrantado. Na escola do quebrantamento, você passa por matérias muito difíceis. O currículo é muito pesado, exaustivo. Nele existe dor, sofrimento, as piores disciplinas, porque ali está sendo tratada a alma, os princípios e valores do nosso caráter, do caráter de uma pessoa. Muitas coisas precisam ser quebrantadas. E esse tratamento é sem anestesia. Nós vivemos em dias onde não gostamos de sofrer. As pessoas não gostam de sofrer. Ouvimos um evangelho, né, onde o sofrimento é extirpado, é posto de lado. Não se fala sobre quebrantamento. Não se fala sobre programação neurolinguística. Não se trata de autoajuda, de terapias, de remédios, de férias. A escola do quebrantamento não passa por essas coisas. Nessa escola você vai aprender a ser submisso, a ser quebrantado, porque nela se tratam das coisas ocultas em nossa mente e em nosso coração. E Deus vai determinar os meios pelos quais você vai ser quebrantado. E Davi foi escolhido para ser esmagado nessa escola. E interessante, quem que Deus escolheu para esmagar Davi? Um rei, um outro rei. À medida que a loucura de Saul aumentava, Davi crescia em conhecimento e graça. Ele era cada vez mais estimado, honrava o Senhor. Uma coisa que Davi aprendeu rapidamente está em Samuel 20, versículo 1. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é minha culpa? E qual é o meu pecado diante do teu pai que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Davi estava conversando com Jonatas. E quando alguém arremessa uma lança, isso aconteceu várias vezes. Quando alguém joga uma lança, qual é a reação normal das pessoas?
Você pega aquela lança aí, lógico que se você não for atingido, né? Eu vou pegar aquela lança e vou arremessar de volta. E com isso, o que fica provado? Que você é valente. Que você tem habilidade. Você defende o seu direito. Que você toma posição contra o erro, contra a injustiça. Que você é forte e não leva desaforo para casa. O que fiz eu, Jonatas? Não fiz nada de errado. Vou enfrentar a injustiça. Esse tratamento é desleal. Eu não serei vítima de uma injustiça, vou buscar os meus direitos. E isso revela algo de você. Isso revela que você tem todas as qualificações para ocupar o trono, de ser ungido por Deus. Mas não segundo a dinastia de Davi, mas segundo a dinastia de Saul. Você se torna perito em devolver e arremessar lanças, e logo, logo, você se encontrará completamente louco, cheio de ódio, amargura e de vingança. O reino, o trono, estava destinado a alguém melhor. Saul já sabia isso. Quando Deus havia dado uma ordem para Saul, vá lá e destrua aquele povo. Ele faz as coisas totalmente à sua vontade. Samuel vem confrontá-lo e ele diz assim: o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Davi não sabia necessariamente o que fazer. Ele não fabricava lança, não as arremessava de volta, pelo contrário, a habilidade dele era com uma funda, né? Ele simplesmente se desviava, era muito rápido, tinha um bom reflexo e se desviava daquelas lanças. Que fazer então quando um rei o escolhe para fazer de você, né, exercícios de tiro ao alvo? Você tem que aprender a se desviar daquelas lanças que poderão te afetar profundamente. Pessoas atingidas por lança podem se tornar profundamente amargas, porque são lanças de injustiça, de amargura, de ódio, de revolta, de inveja. E se você se deixa acertar por essas lanças, isso vai te ferir e te amargurar. Davi aprendeu a se desviar, a ser rápido. Veja 1 Samuel 18:11. Encravarei Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado. 19:10. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Ele sabia que devia ficar longe de pessoas que atiram lanças. Ele foge. Ele não queria também aprender a arremessar lanças. 1 Samuel 28 diz assim: Usa, pois, misericórdia para com teu servo, porque ele fizesse entrar contigo em aliança no Senhor. Se porém há em mim culpa, mata-me tu mesmo. Por que me levareis a teu pai? Versículo 22. Porém, se disser ao moço: olha as flechas que estão, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Ali foi um acordo entre ele e Jonatas, porque se realmente Saul estivesse decidido, Davi não deveria mais voltar, e assim aconteceu. Onde está esse rei? Onde está esse rei que atira lanças? Na verdade, existe um Saul muito pior do que este, e o qual você culpa
por toda a situação que você está. Existe um Saul dentro de cada um de nós. E o que Deus fez? Para que o Saul interior de Davi não reinasse, Deus usou um Saul exterior. E na medida que Saul tentava destruir a Davi, a única coisa que esse Saul conseguiu foi matar um Saul dentro de Davi. Dentro lá das cavernas do coração e da alma de Davi. Davi sai irreconhecível desse processo de perseguição e luta. Nós não estamos lendo toda a história aqui, mas ele sai irreconhecível. Passou por toda essa agonia, sem levantar a mão, sem resistir, sem autopiedade, silencioso e ferido. Há 4 salmos que foram escritos durante esse tempo. Um deles é o Salmo 52. Temos o Salmo 57, o Salmo 59 e temos o Salmo 18. Diz o Salmo 57, bem ali no seu título: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Então, quando você vai e lê o que está acontecendo lá na caverna, observe que durante aquele tempo Davi continua compondo e escrevendo os estados da sua alma, do seu coração e do seu relacionamento com Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. E assim ele continua. A única coisa que Saul conseguiu foi matar. Deus usou aquele homem insano, atirador de lanças, para transformar. Então observe que todas aquelas circunstâncias revelou o coração de Davi, de perseguição e injustiça. Ele era genro do rei e o rei estava perseguindo ele. E para deixar o rei ainda mais louco, a Mical o amava ainda mais. O filho do rei tinha uma amizade profunda. O que eu fiz? Essa operação levou algum tempo, levou anos. Ele foge só. Ele não levanta a mão contra o ungido do Senhor. Saul, ele sabia, tinha sido ungido como rei de Israel. Observe, 1 Samuel 24, 5 e 6. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse a seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e lhe fez reverência com o rosto em terra. Disse Davi: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram que hoje o Senhor te pôs em minhas mãos na caverna, e alguns homens disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Observe
A ocasião faz o ladrão? Não, a ocasião revela o ladrão. E ali o coração revelou um homem temente a Deus. Toma cuidado quando pessoas dizem, olha, isso é uma porta que Deus abriu. Davi não se deixou levar. Olha, está o rei aqui. O rei foi lá para fazer o número 2. Imagina o cheiro naquela caverna. E eles estavam próximos do rei, a ponto dele cortar. E aquilo sentiu pesar o coração de Davi. Olha, essa oportunidade, né? Olha, as circunstâncias mostram que Deus está com você. Mas Davi não se deixou levar pelas circunstâncias, nem pelos apelos dos seus homens, mas ele tinha um princípio. Não se toca, não se faz nada contra o ungido do Senhor. Deus é que vai tratar dele. Toda essa injustiça, toda essa perseguição, Deus vai tratar dele. Observe que ele não se levanta contra aquela autoridade que havia sido estabelecida por Deus. Mesmo que aquela autoridade fosse injusta, corrompida, estava dando ouvidos a essas pessoas. Estão dizendo que Davi está querendo te fazer mal, mas quem que falou isso para você? Então, difamavam a Davi. Contra tudo isso, Davi tinha todas as razões. É que nem os filmes que a gente vê, né? Você viu naqueles filmes, né? No começo aí matam a família lá do detetive, do herói, né? E ele sai fazendo vingança. Puxa vida, né? Ele vai vingar um por um. E você está junto ali. A história de Davi, o filme de Davi é bem diferente. (João 26:9). Já li o 24:5-6? Já, né? Estou eu perdido aqui. 26:9. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor, que é inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, esse o ferirá, e o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Davi, esse foi Davi. Cavernas não são lugares muito hospitaleiros. O deserto não é um lugar. E observe então o trajeto de Davi, da caminhada, do campo para o castelo, do castelo para a caverna. São lugares escuros, úmidos, mal cheirosos. Inicialmente Davi estava sozinho, não tinha nada. Seu interior estava triste. Salmo 18 diz assim: quando Davi foi liberto de todos os inimigos das mãos de Saul: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. E assim por diante. Observe que muitos dos salmos, e talvez a maioria deles, eram compostos por causa das situações de vida que ele estava passando. Hoje em dia também é assim. Muitos cantores, compositores escrevem sobre as situações que eles passam na vida. A perda de um amor, uma traição, a morte de alguém querida. Existe uma música do Tim Maia. Como é que é, Dama? Então vem aqui. Uau! Uau! Vamos ouvir Tim Maia. Vem cá, filha. Você vê como a gente pega o peixe assim, ó? Fácil. A ocasião faz o cantor, né? Então, pois é, então. Então, só repete a frase, o poema. E eu gostava tanto de você, tanto de... Não sei porque você se foi.
Tantas saudades eu senti. De tristezas vou viver, que não pude dar. À primeira vista, temos mais um peixe. Uau! Veja, à primeira vista você pensa que é uma música do quê? É uma música de amor, mas que tipo de amor? O amor romântico, né? Um amor que se foi, a namorada que se perdeu, coisa e tal. Mas não é. Para quem que ele compôs essa música, hein, Rebeca? Para a filha que morreu. Isso não muda o sentido da música? Eu gostava tanto de você. Vou viver de tristeza porque você não está mais aqui. Isso não muda o sentido da música? Eric Clapton, também um grande guitarrista, também compôs uma música para um filho que ele perdeu. Era isso que Davi fazia. Ele escrevia das situações, dos humores da sua alma, da sua solidão, dos terrores que ele passava, e também mostrava a sua gratidão, a sua confiança neste Deus. Ele podia ali cantar, compor os seus hinos especiais, se despedaçava em lágrimas, mas também em louvor e gratidão e confiança. Ele vivia fugindo pelos montes, era perseguido por cães, 3.000 soldados, muitas vezes estavam tão perto dele, ali naquele lugar inóspito, pedregoso, montanhoso. Ele vivia escondido, foragindo, se alimentando do que tinha. Ele tinha que caminhar por caminhos que não existiam. Ali no deserto, não tem caminhos feitos, não tem rodovia, não tem placas, não tem sinalização. Só tem sol forte, noites frias, solidão, miragens. Ele foi para as outras terras, foi odiado, foi temido, foi vítima de mentiras, vivia escondido. O senhor andou olhando aqui, né? Se fingiu de louco. Exatamente, senhor. Eu ia falar isso. Ele chegou num lugar lá, né? O pessoal não gostou muito dele. Mandaram ele embora. Era um bom ator. Para as pessoas que andavam com ele, ele seria um homem rebelde, estúpido, sem futuro. Mas segundo Deus, um homem que estava sendo quebrantado, se tornando humilde. Na medida que a loucura de Davi se aumentava, homens se agregaram a ele, 400 homens. E é interessante, cada vez mais ele ama o Senhor. A nosso tempo já foi. E ele continuava a compor. Homens insatisfeitos, endividados, mais ou menos como a gente, né? Murmuradores, rebeldes. Começaram a seguir Davi. Homens que não aceitavam a autoridade, que gostavam, né, coisas como submissão, começaram a seguir a Davi. Mas ele não chamou nenhum desses homens. E talvez eles não entendiam a maneira estranha como Davi lidava com um rei tão louco, que poderia ter matado o seu algoz, ganho a liberdade, ganho o reino. Todo o povo de Israel gostava e apreciava Davi. Davi não temia Saul. Davi temia ao Senhor, que tinha ungido a Saul e que tinha ungido a ele também. Ele preferia morrer a aprender a arte de atirar lança contra as pessoas, a aprender os caminhos da insanidade de Saul, ser como Saul, louco, cheio de ódio, amargura, de inimizade. Que estranha maneira aqueles homens devem ter se perguntado de lidar com reis loucos. Mas na verdade todas aquelas circunstâncias estavam forjando o caráter de um homem a quem Deus daria grande autoridade, um vaso digno de toda a confiança. Uma coisa que nos chama a atenção e nos altera: Saul era um ungido, era o libertador, um rei que o povo havia pedido. Ele era alto, 1 Samuel 9 diz assim: tinha um filho, 9:2, tinha um filho cujo nome era Saul, moço,
E de tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ele era um cara alto. Ele consolidara o reino, era organizador, estratégico, formou o exército, venceu batalhas. No capítulo 10 fala assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti. E ele chegou a profetizar, versículos 9. Sucedeu, pois, que virando-se para despedir-se de Samuel, Deus mudou-lhe o coração, e todos os sinais se deram naquele mesmo dia. E ali ele profetizou. E isso então nos inculca. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, um líder escolhido por Deus, com a autoridade de Deus, mas com o tempo ele se tornou corroído de conspiração, inveja, vingança, capaz de assassinar. Ele arremessou flechas contra o seu próprio filho. Você está do lado de Davi. Ele matou os profetas de Deus porque ajudaram a Davi. Imagina como isso devia pesar a Davi. Pessoas estão morrendo porque tiveram contato comigo, que me protegeram, me esconderam. Saul acabou se tornando um homem que tinha medo até da sua própria sombra. A pergunta é sobre a ação de Deus e o poder e a sua ação. A fama, a manipulação, a aparência. Então, qual é a pergunta? Mas, poxa vida, esse homem foi revestido por Deus, tinha o Espírito de Deus. Por quê? Como é que pode? Como ele caiu nesses extremos? Porque há uma diferença entre ser revestido exteriormente de poder e autoridade do que ser revestido interiormente do poder e da autoridade de Deus. É muito diferente. Pode-se ter a aparência da unção de Deus, mas nunca ter sido tocado no seu coração pela unção, pelo Espírito de Deus na nossa vida. É por isso que Saul tinha o poder e a autoridade e foi respeitado até o fim por aquele que iria sucedê-lo. Mas Davi sabia que ao seu tempo, e ele teve que esperar, não quando as oportunidades lhe proporcionaram, mas ele esperou que Deus o fizesse. Então isso nos ensina sobre Deus e seus objetivos. Como é que Deus pode conceder poder a um homem assim? Por quê? Para mostrar o estado de falência e mediocridade interior daquelas pessoas. Muitas vezes você vê assim, puxa vida, como Deus está usando essa pessoa, e logo depois você descobre, como há pouco tempo atrás, um grande escritor, que eu tenho vários livros dele, teve que confessar 8 anos de um caso extraconjugal. E quantos líderes, quantos pastores têm caído nisto? Tem a aparência de poder e unção, mas os seus corações não foram completamente tocados e transformados por Deus. A ocasião, então, revela o verdadeiro caráter que há dentro de nós. Nós pensamos que um trânsito congestionado e você xinga, mostra o dedo para as pessoas, alguém que lhe fechou. Mas também, né, esse trânsito, estou atrasado, coisa e tal. Não, aquela situação apenas revelou o que tem dentro de você. Deus dotou esse homem, ungiu com poder. Mas ele até profetizou, mas lançou lanças, odiou pessoas, consultou uma feiticeira, desobedeceu às ordens de Deus. O seu coração não fora tocado pelo Espírito de Deus. Então, a questão não é que tipo de líder ou pessoas Deus usa em sua vida, mas sim como você reage. Ela indica se você tem um coração de Saul ou um coração de Davi. A necessidade que temos é de pessoas quebrantadas. Elas passam por essa escola de submissão, obediência, sofrimento, rejeição, injustiça, até serem quebradas. Estava lendo um livro
Ele pergunta assim: a questão não é porque pessoas de Deus passam por essa escola de quebrantamento e são levadas ao deserto. A pergunta é porque muitos não são levados a essa escola. É uma outra pergunta, mais difícil de responder. Assim, Davi está avisando que já é 10 para o meio-dia, mas antes da 1 hora a gente termina, tá, gente? Eu prometo. Nunca usou de ameaças. Ele era submisso às regras da lei. Ele não era autoritário, paciente. Ele não brigou pelo trono. Ele aprendeu a ganhar e a perder, a dar e não tomar, protegia os seus liderados, sofria, se incomodava por eles, não fazia alarde. Ele mostrava o temor de Deus, não levantou. Aqui nós vemos um homem a quem Deus deu autoridade, mas nunca se levantou contra a autoridade. A autoridade que vem de Deus não teme desafios, não teme injustiças, não se defende, não tem medo de perder o trono. Nisso estava a grandeza de Davi. Ele não via falando de submissão e autoridade, ele apenas vivia nessa situação. Ele nunca impôs a sua autoridade. Queria que você, para terminarmos, abrisse a Bíblia agora em Mateus capítulo 11, e vamos terminar, antes que você me jogue lanças aqui. É um texto que você conhece. Tomai sobre vós o meu jugo, versículo 29, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Aqui, o texto diz, porque sou manso e humilde de coração. Essa atitude, esse comportamento de Davi mostra, é um exemplo do que é ser manso e humilde. A palavra mansidão significa alguém que não exige e não se dirige e não se comporta por causa dos direitos que tem. Ele abre mão dos seus direitos. Ele abre mão também do seu poder, porque ele podia fazer muitas coisas. E abre mão do poder que tem, e ele se restringe e se limita. E isso é ser manso, é não ser dirigido pelos pretensos direitos que ele adquiriu, e nem pelo poder que ele tem. A mansidão significa força sob controle. Direitos sob controle, isso é mansidão. E olha o que diz então, vai mais para frente, Mateus capítulo 20. Versículo 21. Perguntou-lhe ele: que queres? Ele respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela foi a mamãe falar dos seus filhotes, para Jesus. E olha o que Jesus, então, ele vai conversando, e do versículo 24 ao 28 diz assim: ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. É piada de quinta série, Então, aqueles discípulos começaram a brigar. O que você pensa que é? Mandou a mamãe aqui pedir um lugarzinho especial, não sei o quê. Então, Jesus aproveita aquela briga, de irmão mais velho, de irmãos, e diz assim, chamando Jesus, sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Então Jesus chama, olha, vocês sabem como é que é, o cara lá no exército, o governador, na prefeitura, lá, esse pessoal domina e eles têm autoridade. Não é assim entre vós. Vocês estão vendo o modelo? Ele existe, é assim que as coisas funcionam. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos... O que está escrito ali? Que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, então esse será o vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Perguntinha: quantos de vocês querem ser grandes? Quantos de vocês querem ser o primeiro?
Ah, já, essa pergunta é óbvia, né? Quem quer servir? Você tem uma questão a resolver na sua vida. Porque ser o primeiro, ganhar projeção, ser o mais importante, ter autoridade, ter sucesso, fama, poder. Na vida de Saul, revelou um coração totalmente destruído, insano, louco, que somente sabia tirar lanças contra as pessoas. Quem quiser ser grande, quem quiser ser o primeiro, qual é o caminho para isso? Servir. Servir. Ali está a unção e a autoridade e o poder de Deus no coração de um servo que, como Davi, se submeteu ao tratamento de quebrantamento. E essa escola, gente, é muito difícil. Vai te levar a situações de desespero e dor. Mas, invariavelmente, você sairá de lá irreconhecível, com o coração pronto a servir, para enfrentar toda e qualquer batalha, dores, injustiças, perseguições. Deus estará ali. Vamos ficar em pé. Como eu prometi, terminei antes do meio-dia. Lá, tá vendo?